Olá, boa noite para você que está aí de casa assistindo. Hoje eu resolvi fazer, a pedido de alunos meus, né, uma revisão a respeito da prova do PAS-UEM. PAS-UEM seria um sistema de avaliação que foi criado pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, que é um processo seriado, ou seja, ele não é como um vestibular comum que você só vai prestar e vai concorrer a uma vaga na faculdade no momento em que você se forma. No caso do PAS-UEM, ela é uma prova seriada em que você vai prestar ela ao longo de todo o seu ensino médio e ao final você vai ter uma nota que vai te garantir ou não uma vaga na faculdade. Bom, para começar, eu resolvi fazer o seguinte, né? Não tem um outro jeito. A gente tem que começar falando a respeito de qual é a cara das questões dessa prova. E aqui começa a nossa conversa. Eu selecionei questões que aconteceram ao longo das diferentes etapas da prova, nos 3 últimos anos, digamos assim, né? Que seria o ano de 2017, 2018 e 2019. Obviamente, ao longo da nossa conversa, eu vou ter a chance de resolver essas questões, comentar algumas pegadinhas, algumas coisas assim, e a gente vai poder, digamos assim, ter uma revisãozinha, né? Que é a minha ideia aqui dessa nossa conversa. Bom, vamos lá, vou colocar meu superpoder em ação. Meu óculos, não, ele tá sujo. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a prova do PAS-UEM, assim como o vestibular da UEM, é que ela é uma prova tipicamente de somatória. Uma prova de somatória, ela basicamente vem um enunciado com algumas frases, no caso aqui são 5 alternativas, né, que estão numeradas aí com a numeração de 01, 02, 04, 08 e 016. E a resposta correta seria você assinalar as que são verdadeiras, as frases que estão dentro do que se espera, e você vai pegar as alternativas corretas e somá-las e colocar naquele quadrinho que aparece ali embaixo, né? Eu trouxe aqui a questão 9 da prova, acho que essa é da primeira etapa da prova de 2018. Aliás, é importante dizer que essas provas estão todas disponíveis na internet. Eu baixei ela do portal do PAS-UEM mesmo, da prova da instituição que cria essa prova, mas você acha ela para baixar, assim como o gabarito dela, em vários sites por aí. Tá? Não é difícil conseguir elas, aliás, recomendo. Se a sua ideia é prestar essa prova, ou qualquer vestibular, na verdade, qualquer prova, avaliação para concursos, é necessário falar que vale a pena pegar as provas anteriores e tentar resolver. Bom, como que eu resolvo esta prova? Antes de imaginar essa questão como sendo uma prova de assinalar, enxergue cada uma das provas como sendo um exercício de verdadeiro ou falsos. Sim, porque na bem da verdade, essa é uma prova de verdadeiro ou falso. Então aqui você tem 5 frases, todas girando em torno do mesmo assunto, isso aparece no enunciado. No caso aqui, são questões que vão falar, são frases que vão falar acerca da reprodução de seres vivos, e essas frases deverão ser avaliadas por vocês como verdadeiras ou frases falsas. Aqui é importante lembrar que toda frase ela tem uma estrutura básica, né? Ela vem aqui com o seu argumento e, em geral, no final da frase ela vem com uma justificativa para aquele argumento. Por exemplo, a primeira frase está assim, ó: as bactérias se reproduzem basicamente por bipartição e por cisparidade. Ponto. Até essa parte, você teve a apresentação do argumento da frase. Ou seja, ele está dizendo aqui que bactérias vão se reproduzir por bipartição e cisparidade. Essa palavra, elas são sinônimos, né? Bipartição é a célula se dividir no meio, e isso é uma verdade, né? Células vão fazer mitose como um mecanismo básico para ela gerar seus filhotes. Agora, vamos à continuação. Um mecanismo que aumenta a variabilidade genética desses organismos. Uma vez que você tenha lido o argumento da frase e tenha considerado ela verdadeira, agora, para a gente finalizar, eu tenho que ter essa continuação como sendo uma justificativa verdadeira também. E aqui nós temos uma falha, né? Quando a célula se divide ao meio, quando ela faz uma mitose, ela cria uma cópia de si mesma. Então, ela não está criando, né, filhotes, digamos assim, diversificados. São todos
iguais. Então, esse mecanismo, a bipartição, é um mecanismo para variabilidade genética? A resposta é não. Então, nós temos aqui uma frase falsa. Então, essa aqui já nem vai ser assinalada por você. Deixa ela de fora. Próxima frase. As algas podem se reproduzir assexuadamente por bipartição, por formação de esporos ou fragmentação. Aqui nós temos uma frase que é tipicamente complexa, né? Quando a gente fala no termo algas, né? Algas na biologia é um termo muito abrangente. Você tem seres que são considerados algas, que são, por exemplo, bactérias, que são as cianobactérias, seriam as algas azuis, apesar desse termo já não ser mais utilizado para esse grupo. Nós temos aí protistas, né? Seres do reino protista, que são consideradas algas, né? Temos aí, por exemplo, as clorófitas, temos as diatomáceas, temos aí os dinoflagelados, que são algas que pertencem a esse grupo, e neste grupo, essa parte é verdade. Estas algas podem se dividir por bipartição. Aí, a continuação, as algas podem ainda se reproduzir por esporos e por fragmentação. E isso também é verdade, isso vai acontecer principalmente com as algas superiores. Aquelas como, por exemplo, já tem, são as talófitas, né? Aquelas algas que já têm cara de planta, né? Como é o caso, por exemplo, das algas pardas, como é o caso, por exemplo, das algas vermelhas, elas têm mecanismos de reprodução semelhante ao das plantas. Então, sim, elas podem se fragmentar e gerar um outro ser vivo. E isso é um mecanismo de reprodução assexuada. Lembrando que esses mecanismos de reprodução assexuada são aqueles onde a variabilidade genética é baixa, né? Onde basicamente você não tem encontro de gametas, né? Que no caso das algas aí seria o gameta, a estrutura mais elaborada seria aí anterozoides, né? Os anterozoides e a oosferas. Estruturas, no caso, masculinas e femininas. Bom, vamos à frase número 4. As plantas podem se reproduzir de forma assexuada por brotamento e de forma sexuada através de um ciclo haplodiplobionte. Essa frase tem vários problemas nela, né? Por quê? Quando a gente fala plantas, a gente está pensando aqui em plantas terrestres, né? Que na biologia isso é enquadrado como as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, né? São as plantas que já têm, digamos assim, um corpo. Todas elas têm o ciclo haplodiplobionte. E o que seria um ciclo haplodiplobionte? Seres vivos que dentro do seu ciclo de vida, do nasce, cresce, reproduz e morre, você vai ter dois personagens adultos. Um que é haploide, o que significa que ele tem o seu conjunto de DNA pela metade, você só tem um par, né, dos cromossomos e não eles em duplas, eles só individuais. E nestes seres também a gente vai ter o indivíduo adulto diplobionte. No caso, o indivíduo adulto diplobionte, ele tem o dobro do material genético do aplobionte, e no caso aqui, ele vai ter características de se reproduzir gerando, no caso, eles vão se reproduzir gerando esporos, vão se reproduzir gerando gametas, né? Aí depende em que fase da vida que eles estão. Então, plantas terrestres vão se reproduzir utilizando o ciclo haplodiplobionte. Só que dentro desse ciclo, nós temos uma etapa que é assexuada e uma etapa que é sexuada. Então, essa frase, como um todo, ela apresenta esta falha, né? A gente não pode considerar o ciclo haplodiplobionte como a etapa sexual da planta no mecanismo da sua reprodução, porque dentro dela vai haver as duas. Então, essa frase está errada. De novo, nós estamos aqui lidando com uma frase que parcialmente ela estaria certa. No todo, ela apresenta erro, né? Agora, a próxima, olha só que coisa interessante, né? A questão como todo, ela começa lá, a primeira frase com bactérias, com seres simplesinhos, depois passa para algas, que também são seres mais simples, plantas. Agora, as próximas vêm com frases a respeito da reprodução de animais, né? Então, nós temos aqui a primeira, frase 8, temos aqui os répteis produzem ovos classificados como ananióticos e apresentam desenvolvimento indireto. Bom, vamos tentar entender isso aqui.
Répteis produzem ovos? Sim, se a gente for analisar aí, nós temos, por exemplo, tartarugas marinhas que botam ovos. Então, botar ovo é sim uma característica dos répteis. Aliás, eles são considerados os primeiros animais da escala zoológica a colocar ovos com casca, né? Então, sim, eles botam ovos, né? Outra característica importante, a história do desenvolvimento indireto. Desenvolvimento indireto significa que, à medida que o indivíduo nasce, que ele sai desse ovo, até ele se transformar na sua versão adulta, ele passa por modificações corpóreas, que seria como se fosse a metamorfose. E isso não acontece entre os répteis, né? Isso é uma característica típica dos anfíbios, né? Anfíbio que tem lá a etapazinha do girino, né? O girino que é completamente diferente, por exemplo, do sapo adulto e tudo mais. Então, aqui está a falha desta frase. Essa frase, ela apresenta erro na questão do desenvolvimento indireto, tá? E nós temos ali a última frase, né? Nós temos ali os mamíferos apresentam uma meiose gamética, nós temos uma fecundação interna e nós temos um desenvolvimento direto. Bom, a parte do desenvolvimento direto, a gente já falou, né? Desenvolvimento indireto é quando o ser vivo passa por uma metamorfose, uma transformação e uma maturação sexual que envolve mais do que só a aparência externa. Existe aí uma modificação na fisiologia do bicho. Desenvolvimento direto é que o serzinho que nasce do ovo, digamos assim, o indivíduo que nasce, ele já é uma miniatura do adulto, ele só precisa crescer. E isso realmente acontece com nós, os mamíferos, né? A fecundação é interna. Isso também é um fator recorrente entre todos os mamíferos, né? É um mecanismo que a natureza arranjou de garantir que os mamíferos não vão ter tantos filhotes assim, e todas as fecundações que vão acontecer internamente, em geral, dentro da fêmea, onde esses filhotes vão ter a garantia de crescer, se desenvolver e só sair de dentro da mãe quando estiver pronto, né? Isso é real, isso é verdadeiro. O encontro do espermatozoide e do óvulo acontece dentro do corpo de um dos dois parceiros envolvidos. Lembrando que existem animais que têm fecundação externa, por exemplo, os peixes. Nós temos um grupo de peixes que tem fecundação externa, né? Tipo, o macho passa, solta os seus espermatozoides, a fêmea passa por ali, solta os seus óvulos. O encontro de óvulos e espermatozoides seria totalmente ao acaso. Isso, então, é um caso de uma fecundação externa. Tá? Nessa situação, a fecundação é totalmente ao acaso, não existe a preocupação com a prole. Geralmente, os filhotes que nascem desprotegidos, eles correm o risco de ser atacados por predadores e tudo mais. A última questão que torna também essa frase verdadeira, né, é a parte da meiose gamética. Bom, lá vamos nós para termos difíceis, para termos complicados. Bom, primeiro vamos lembrar o que é o conceito de meiose. Meiose é uma divisão celular, tá? É uma divisão celular especial, porque não é um processo que acontece para qualquer célula. A mitose acontece com qualquer célula, pelo menos com a imensa maioria. A meiose não, é só para algumas células no corpo do indivíduo. E a meiose, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma meiose zigótica, quando ela acontece no zigoto, lembrando que zigoto é o resultado da fecundação, né? Ela pode ser uma meiose espórica, que é o que acontece com as plantas terrestres, é uma meiose que vai precisar acontecer para gerar esporos. E nós temos as meioses gaméticas, que é o que vai acontecer entre os animais, não é uma exclusividade dos mamíferos, que é uma meiose que precisa acontecer para gerar os gametas. Gametas é o nome das células sexuais que, para gerar uma nova vida, precisam fazer a fecundação. No nosso caso, espermatozoides e óvulos. Para que a gente possa gerar uma nova vida a partir do encontro do espermatozoide e do óvulo, tanto o espermatozoide quanto o óvulo passa por um processo de meiose, né, para gerar essa célulazinha que vai ter metade do DNA, tá? Bom, fiz o exercício, lidei com a situação de saber resolver as 5 frases. O que eu vou fazer? O exercício pede para eu assinalar só as que forem verdadeiras, só as que forem corretas. Então, no caso, eu assinalaria a frase número 2 e a frase número 16. Naquele quadrinho de baixo, eu tenho que colocar a somatória. Então, por isso, a resposta é 18. 2 mais 16. Professor, existiria um jeito de resolver essa questão
de somatória, onde combinando outras alternativas também dariam 18? Não. Só existe um jeito de dar 18, que seria o 2 com 16, tá? Assim como não haveria possibilidade de dar outros resultados mais de uma vez pela combinação de outras alternativas, tá? E é isso. Vamos à próxima? Bom, eu trouxe aqui uma outra questão e, novamente, nós temos que começar a nossa conversa entendendo que a prova do Pazuem, ela não é uma prova que ela vai vir bonitinha, organizadinha, com os teminhas pré-determinados, tá? Eles podem, sim, misturar, por exemplo, numa frase, questões sobre planta e na seguinte, por exemplo, sobre animais, como a gente viu agora há pouco, né? Aqui, em específico, as 5 frases, elas vão falar a respeito de aspectos morfológicos e da organização dos seres vivos. Ou seja, de novo, estamos falando de características físicas, anatômicas, né? E das subdivisões desses grupos, tanto de animais, como vocês podem ver lá embaixo, vai ter frases falando sobre fungos, vai ter frase falando sobre planta. Bom, vamos à primeira frase e, de novo, a gente vem com aquele aspecto. Primeiro eu vou pegar essa questão, ler ela e tentar achar ali qual a parte da frase que está certa. Se eu vejo uma incompatibilidade ali, tipo, tem 2 conceitos que não poderiam estar juntos, mano, a frase está errada. E a primeira nós temos lá. Os quinidários apresentam uma organização corporal simples, com algumas estruturas específicas que ajudam na alimentação. Não vou terminar de ler aqui. Primeiro, vamos fazer o resgate de quem são os quinidários. Quinidários é um grupo de animais muito simples. A imensa maioria tem corpo mole, livre nadante ou fixo no subsolo marinho. E eles são conhecidos aqui, é o grupo onde a gente vai encontrar as águas-vivas, a gente vai encontrar a caravela portuguesa, a gente vai encontrar aquele tipo de animal que é perigoso. Aliás, o nome quinidário vem daí, né? É um animal que apresenta quinidoblastos ou quinidócitos. São células na sua superfície, na superfície externa, que ao menor contato com ela provoca uma queimadura, né? Quem não assistiu já o Bob Esponja e já viu lá o Bob Esponja caçando águas vivas, né? No desenho aparece o Bob Esponja levando choques, né? Mas na verdade esses animais não dão choques. É que a queimadura, né? Essa reação química com a pele, com essa substância urticante, ela dá uma sensação de queimadura muito intensa, semelhante ao que acontece com o choque elétrico, mas, tipo, não tem a ver, é uma reação química, não tem a ver com o choque, não, tá? Até a primeira parte, tipo, os quinidários apresentam organização simples, blá, 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 para alimentação. Ok, frase certinha. É essa continuação que é o nosso problema. Por quê? Ele vai dar nomes de partes do corpo desse animal. Nós temos aí os ósteos, o átrio, ósculo e coanócito. Bom, se você é um bom aluno de biologia, se você não faltou nas suas aulas de invertebrados, você deve saber que coanócito é uma estrutura que não aparece em quinidários. Coanócito é a célula clássica que aparece nos poríferos, né? Porífero, lembrando, é a versão dos animais, digamos assim, mais simples que existe, né? Os poríferos, num passado, já pertenceu a um tal reino mineral, já foram confundidos com pedras, e eles foram enquadrados como sendo animais porque no interior do seu corpo, recobrindo esse animal por dentro, vai existir um conjunto de células especializadas na captura de alimento, e essas células, sim, são os coanócitos, tá? Então, coanócito não é uma célula típica de quinidário. Aliás, um bom jeito da gente lembrar é que a maior parte dos grupos animais, principalmente no grupo dos invertebrados, eles vão apresentar uma célula que só ele tem. Então, por exemplo, os poríferos têm os coanócitos, os quinidários têm os quinidócitos ou quinidoblastos, que é aquela célula do veneno, e assim por diante, tá? Por exemplo, os plateumintos, que são os vermes achatados, eles vão ter solenócitos, né? Vão ter lá células flama, e assim sucessivamente. Cada um deles vai ter uma estrutura única, exclusiva daquele grupo, tá? Então, essa primeira frase, eu vou escrever aqui, ela é falsa. Essa tá fora da nossa conversa. Essa aqui é falsa, desculpa a letra,
mas é o que tem para hoje. Bom, seguindo aqui. Segunda frase. Os artrópodes são animais celomados, com tubo digestório completo, sistema circulatório fechado e sistema nervoso ventral. Bom, ele está fazendo a descrição de outro grupo de animais invertebrados, só que aí bem mais evoluído, digamos assim, bem mais complexo, pelo menos, a estrutura corpórea deles, né? No caso, fala que os artrópodes são celomados, né? É daquele tipo de frase que aparece em biologia que se você for completamente noob, você vai se perder. Bom, o que seria um artrópode? É um animal de pata articulada, então seria assim do grupo das baratas, camarões, aranhas, animais com as patinhas articuladas, né? Os artrópodes têm algumas características físicas que são fáceis de identificar, como, por exemplo, o exoesqueleto de quitina, né? Uma carapaça externa, rígida, que dá para ele aí um monte de propriedades favoráveis para sua sobrevivência. Já sabemos quem são os artrópodes. Ponto. Agora vamos lá. Celomado. O que Deus é essa bodega? O que é ser um ser celomado? A palavra celoma, né, que é da onde vem a palavra celomado, ela designa uma estrutura embrionária, uma estrutura que surge no embrião, que nada mais é do que uma cavidade oca dentro do corpo do animal, onde os órgãos acabam se organizando, e esse espaço vazio dentro do animal possibilita, caso haja um choque mecânico, uma pressão, uma chinelada na barata, que esses órgãos internos possam se deslocar sem que eles sejam esmagados imediatamente, né? E essa é uma estrutura que foi surgir nos animais invertebrados, claro, mas num grupo mais avançado. E até aqui, essa frase é verdadeira, tá? Porque todos os artrópodes são animais celomados, eles vão ter essa cavidade interna. Não é à toa que você dá aquela chinelada na barata, ela vai lá, finge morta, depois de um tempo ela levanta, corre e, tipo, você acha que matou, mas na verdade você foi enganado. Bom, tubo digestório completo. O que significa essa expressão? Tubo digestório completo significa que é um animal que tem boca por onde entra a comida, vai ter todos os órgãos ali e vai ter por onde sair. Então, ele vai ter ânus. Então, tem boca, tem ânus. E isso é verdade também, tá? Todos os artrópodes têm um tubo digestivo, ou melhor, tubo digestório completo. Sistema circulatório fechado. É aqui que o problema aparece. Bom, primeiro vamos entender o que significa essa expressão. Sistema circulatório nada mais é do que um sistema para canalizar, digamos assim, o sangue, né? No caso dos artrópodes, a gente nem chama de sangue, a gente tem o hábito em geral de chamar de hemolinfa. Qual a razão? Porque não é através do sangue desse animal que a gente transporta, por exemplo, o oxigênio, que é uma característica muito comum entre outros seres vivos, né? A gente usar o sangue para levar o oxigênio para cada parte do corpo. E o sistema circulatório, a gente subdivide ele em duas categorias básicas, que seriam animais de circulação fechada, animais de circulação aberta. O que seria um animal de circulação fechada? É quando o sangue nunca sai do interior dos vasos sanguíneos. Ele está ali, coração, artéria, circula pelo corpo, volta por uma veia, coração, artéria, circula pelo corpo, veia e tal. Ele está sempre circulando por dentro dos vasos. Num sistema aberto, o sangue circula entre esses vasos sanguíneos, circula, obviamente, num possível coração, né, num órgão que bombeia esse líquido. Entretanto, em algum ponto da circulação, esse sangue encharca o tecido, ele encharca a musculatura do animal, né? Isso faz com que a pressão sanguínea fique mais lenta e aí, literalmente, o sangue, ele passa pelos tecidos do corpo do animal e é o que acontece com os artrópodes. Eles vão ter sistema circulatório aberto, tá? Sistema nervoso ventral, aí no caso seria, nós temos basicamente dois mecanismos de disposição do sistema nervoso, né? Ou ele é como é o nosso, que é um sistema nervoso dorsal, que é quando você tem o cérebro aqui e uma coluna que vai percorrer as suas costas, né? Dorso, costas. Ou então, em alguns animais, você tem um cérebro e um nervo principal passando pelo ventre, ou seja, ele passa pela frente, pela barriga do animal, né? Isso até aí tá verdadeiro, mas como tem
uma coisinha ali que tá errada. Mano, derrubou a nossa frase. Então aqui é falsa também. Triste, né? A gente faz maior compreensão, faz todo um rolê e a questão é derrubada, mas tudo bem. Bom, vamos à frase 4, né? Os condrictes formam um grupo de animais caracterizados por terem um corpo recoberto por escamas dérmicas. Eles vão ter brânquias recobertas por um opérculo. Bom, quem é os condrictes? Ele é um tipo de peixe. Nós temos basicamente dois tipos: os peixes que são condrictes, os peixes que são osteíctes. E a gente conheceu esses dois grupos por outro nome, né? Eu acredito que a maioria, se não tem familiaridade com biologia, já deve ter ouvido falar de peixe ósseo e peixe cartilaginoso, né? Os condrictes seriam os peixes cartilaginosos, né? Essa palavra condros, né, de chondroictis, né? Condros tem a ver com cartilagem. E ele está falando assim, ó, é um grupo de animais que vai ter escamas dérmicas e vai ter brânquias recobertas por opérculo. Opérculo seria como se fosse uma tampa, uma tampinha. E as brânquias, como a gente sabe, aliás, eu não citei exemplos, né? Condrictis. O exemplo mais clássico é o tubarão. E se você procurar aí no Google, dar aquela googlada, você vai ver uma imagem de tubarão, você vai ver que as brânquias deles, né, elas são, existem fendas branquiais, elas são abertas, né? Não existe nenhuma guelrazinha ali cobrindo, né? Nenhuma cobertura para essa abertura por onde ele vai respirar. Então, essa frase está errada, tá? As brânquias não são recobertas por um opérculo. Então, mais uma frase errada. Olha só como são as coisas. Aqui agora é de duas uma, né? Ou as duas frases estão erradas, ou pelo menos uma está certa, né? Vamos à próxima. Agora a gente está indo para seres mais simples. Vamos falar de fungos. Fungos são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. E os pluricelulares são formados por hifas, cujo conjunto é denominado micélio. Bom, vamos começar pelo básico, né? Os fungos, né, seria um reino na natureza que seria aí que reuniria, digamos assim, seres que são da família dos cogumelos, bolores, mofos, a levedura do pão e tudo mais, tá? Alguns são aqueles orelha de pau, eles crescem em árvore, então a gente tem aí uma diversidade imensa e eles ainda tem alguns que causam doença. Característica de todos eles, necessariamente são eucariontes. E por que eucariontes? Na natureza, os seres eles são organizados em reinos e um dos motivos pelo qual a gente divide esses reinos é pela complexidade de suas células. Existe um grupo que tem no interior das suas células uma estrutura muito simples, sem aquelas coisas de organela, sabe aquele negócio de complexo de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, não tem nada desses rolês, tá? Que seria o grupo das bactérias, que seriam os seres chamados de procariontes. E nós temos aí o resto, que são eucariontes. E os eucariontes seriam essas células mais estruturadas, com estruturas internas como organelas e tudo mais, e os fungos estão nela, né? Não só os fungos, mas animais, plantas também, são todos seres que são eucariontes, né? Os protozoários, enfim. No grupo do fungo, a gente tem um detalhe. Existem fungos desde muito complexos, né, como é o caso de um cogumelo, que tem uma estrutura lá de um corpo, você vê ali, né, um ser vivo macroscópico, mas nós temos também categorias de fungos que são microscópicos, né? Então, sim, existem sim estruturas pluricelulares e unicelulares. Nós temos fungos nessas duas categorias. Por exemplo, a candidíase é uma doença, né, inclusive sexualmente transmissível e tudo mais, causada por um fungo, que é o Candida albicans, e ele é um fungo que é unicelular, né, microscópico e formado por uma célula só, enquanto que o cogumelo é multicelular, pluricelular. Aqui ele dá um detalhe, né, todo fungo que é pluricelular, ele é formado por hifas. Hifa é o nome que a gente dá para o tipo de célula dos fungos pluricelulares. Eles são células alongadas, eles formam filamentos, né? E dentro desses filamentos está lá as células empilhadinhas, uma atrás da outra, e elas são chamadas de hifas.
e como um cogumelo, um mofo, geralmente tem um emaranhado dessas hifas para formar um corpo, esse emaranhado de hifas é chamado de micélio. Então, tá aqui a nossa frase verdadeira. Eu já sei que pelo menos 8 pontinhos eu tenho garantido aqui nessa frase. Agora vamos à última, né? Briófitas e pteridófitas, lembrando, 2 grupos de plantas, tá? Briófita seria as plantas da família dos musgos. Seria das plantas terrestres da mais simples, o grupo mais simples de todos. Os musgos, pequenininhos, baixinhos e tal, né? Parece um veludinho crescendo em cascas de árvores, em pedras, próximo a cachoeiras e tal. E as pteridófitas são as samambaias. Esse é o exemplar mais famoso de todos, sem dúvida. Dedicar tempo para as exceções é perder tempo nesse caso. Pteridófitas são as plantas das famílias das samambaias, aí bem maiores, mas também bem primitivas. Apresentam como característica comum as presenças de anterídeo e arquegônio. Bom, vamos lá. Quem é o anterídeo e o arquegônio? Eles seriam os órgãos na planta capazes de gerar os gametas, tá? No caso, a gente falou agora há pouco lá, né, das reproduções, né, e tudo mais, a gente acabou falando um pouquinho de planta. No caso das pteridófitas e das briófitas, essas plantas mais primitivas, realmente elas têm um órgão que fica numa estrutura à parte do corpo delas, capazes de gerar gametas masculino, que no caso da planta se chama anterozoide, e um órgão capaz de produzir o gameta feminino, que no caso é a oosfera. Seria algo correspondente, se a gente usar aqui como referência animais, seria todo animal precisa de um testículo para produzir espermatozoide e precisa de um ovário para produzir óvulos. É o anterídeo, seria o arquegônio. Seria o testículo e o ovário para essas plantas. E nas pteridófitas e nas briófitas, realmente, essa estrutura está presente. Então, essa frase também é verdadeira! E nós temos, então, aqui 2 frases verdadeiras. 16 com 8 vai dar, se esse professor ainda sabe fazer conta, vai dar 24. Adoro esse número. Bom, vamos lá. Vamos falar agora da próxima questão. Aqui nessa próxima questão, vem a parte que é, digamos, a mais dolorosa para um estudante de ensino médio, né? Estudante de ensino médio tem aquela: ai, eu vou fazer medicina, eu gosto de biologia, mas eu não preciso estudar física, química. Lá. Ai, olha, lamento te informar, gatão, ou gatona, ou gates, você vai ter que estudar outras coisas também, porque as questões na prova do Pazuem, elas misturam as conversas. Isso é um detalhe legal para se falar. Numa questão, não necessariamente só vai ter alternativas de biologia. É o que acontece na maior parte das vezes, mas no meio pode vir uma frase de física, pode vir uma frase de química. Assim como lá na prova de física, lá na prova de química, pode vir frases de biologia, né? Tanto que a prova ela não é dividida assim, tantas questões de bio, tantas de matemática, tantas de geografia, elas vêm organizadas assim, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Ou seja, cai de tudo nos gerais, cai um pouquinho mais específico no específico, e você que se vire, nego. É assim, bem-vindo à vida adulta. Bom, mas vamos lá. No caso da questão 11 aqui de 2018, nós temos uma questão sobre pressão, né? Então tá lá. Sobre pressão, pressão arterial e circulação sanguínea, assinale o que for correto. Mesmo processo. Vamos ler as frases e tentar assinalar o que é verdadeiro, o que é falso. A gente fala demais, precisa de água. Aliás, já beberam água hoje, crianças? Bebam. Bom, primeira frase. Nos mamíferos, a circulação sanguínea é fechada, é dupla, é completa. Parando aqui. Bom, circulação fechada, acabei de comentar do que se trata. E sim, mamíferos têm circulação fechada. A circulação é dupla. O que significa uma circulação dupla? É o sangue passando 2 vezes pelo coração, o mesmo sangue, né? Para ele fazer o circuito completo. E isso é verdadeiro também, tá? Vamos explicar por quê. No caso de nós, mamíferos, e das aves também, aliás,
A circulação é fechada, dupla e completa, porque o sangue ele passa uma vez pelo coração e é distribuído pelo corpo todo. Depois ele volta ao coração e aí ele vai para os pulmões, onde vai rolar as trocas gasosas, o sangue vai ficar oxigenado e tudo mais. E aí ele volta para o coração para reiniciar o ciclo, agora indo para o corpo todo. Então, sim, temos uma circulação dupla rolando nos mamíferos. E a circulação é completa. Quando a gente usa o termo completa, significa que existe a incompleta, né? Uma circulação completa é quando o sangue oxigenado, chamado de arterial, no caso, né, um sangue que acabou de vir dos pulmões, ele circula pelo corpo e ele não vai se misturar com o sangue que é pobre em oxigênio, que no caso é um sangue que ainda não foi para os pulmões, que é o que a gente chama de sangue venoso, né? Em alguns animais, no caso dos anfíbios e no caso também dos répteis, tanto os crocodilianos quanto os não crocodilianos, acaba, durante o processo de circulação sanguínea, misturando sangue arterial e sangue venoso em algum momento da circulação. Então, isso se caracterizaria uma circulação incompleta. No caso dos mamíferos e das aves, a circulação é fechada, é dupla, é completa. Beleza? Bom, então, primeira parte da frase, ok, lindo, maravilhoso, beijo. O coração recebe o sangue venoso e arterial que não se misturam. Olha aí, né? A gente acabou de falar disso. E essa parte é verdade também, né? No caso do coração dos mamíferos, o sangue venoso ele vai circular pelo lado direito, enquanto que o sangue arterial circula pelo lado esquerdo, tá? Ele chega pelo lado direito pelas veias cava, venoso, né, vindo do corpo todo, aí ele desce para o ventrículo direito, indo então para os pulmões. E aí, quando ele volta dos pulmões, agora oxigenado, ele vai entrar pela artéria pulmonar, através do átrio direito, do átrio esquerdo, aí pelo lado esquerdo, agora oxigenado, ele desce para o ventrículo esquerdo, que é o ventrículo mais musculoso, mais potente, e aí então ele sai pela artéria aorta, que vai então distribuir isso tudo para o corpo todo. Bom, frase certa, vamos colocar aqui agora um Vzão bonito, né? Bom, continuando. Segunda frase. Nos primatas, a circulação sistólica é uma medida de pressão venosa, enquanto que a diastólica é uma medida de pressão arterial. Bom, aqui temos um problema nessa frase aqui. Sístole e diástole são dois movimentos que o coração faz no processo de contração e relaxamento. Lembrando que quando o coração relaxa, o sangue então preenche a cavidade cardíaca e quando ele sofre a sístole, o sangue é ejetado ou para outra cavidade ou para fora do coração, né? E quando a gente mede, a gente está medindo a velocidade com que o sangue sai do coração. Então, a gente está medindo uma pressão arterial. Então, essas medidas são sempre referentes à pressão arterial e não da pressão venosa, tá? Então, aqui, meus amores, essa frase é falsa, tá? Então, ela caiu fora. Vamos à próxima. Aqui, ó. Temos aqui uma simples questão de conversão de unidades da física, né? Ainda bem que esse professor entende um pouquinho de física, não é mesmo? Ele está falando aqui, ó. Ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio correspondem a 1 atm. ATM é uma unidade de medir pressão atmosférica, né? Também mede profundidade e tal. E realmente, ao nível do mar, a pressão é 1 atm, né? E existem outras unidades que são utilizadas na física para medir pressão. Existem os centímetros de mercúrio, existem os milímetros de mercúrio, que é o que acontece na questão, e existe o Pascal, que é o PA também. No caso, essa frase é correta, né? Ao nível do mar, você tem aí 760 milímetros de mercúrio, elas são unidades correspondentes. Então, a frase é verdadeira. Então, já temos aqui na soma 5. Vamos à próxima. Oitavo, né? Mais uma frase da física, tá lá. A pressão é uma grandeza física que relaciona o componente perpendicular de uma força que atua sobre uma superfície
e a área dessa superfície. Realmente, quando a gente mede a pressão de alguma coisa, a gente está medindo o quanto que essa força exerce sobre a superfície em torno daquela área, né, onde ela está sendo pressionada. Então, essa frase também é verdadeira. Olha aqui uma frase da física, né, caindo numa questão de biologia, né, teoricamente. E aí ele joga de volta para a biologia, né, na frase 16 está lá. Nos mamíferos, a pressão arterial é a pressão provocada pela parede interna das artérias pelo sangue. Não, a gente sabe que a pressão arterial, ela também é uma pressão provocada pela parede das artérias, né, empurrando o sangue, claro, porque as artérias são musculosas, mas também tem a ejeção, a pressão exercida pelo coração, né, empurrando esse sangue adiante. Então, essa frase é falsa, é uma daquelas frases assim que é para criar dor de cabeça, né? Temos aqui, então, 3 frases verdadeiras. Então, aqui, ó, 8 com 4 são 12, com mais 1 é 13. Aliás, aqui é um detalhe legal, uma curiosidade. Como vocês podem ver, a única alternativa aqui que apresenta um número ímpar é o 1. Então, toda vez que a 1 é verdadeiro, na somatória, o resultado vai sempre dar um número ímpar. Então, fique atento, porque às vezes, para você saber, às vezes você acerta o exercício e erra na hora de fazer a conta. Você somar errado, dá ruim, tá? Então, fique atento a esse tipo de coisa, tá? Beleza? É nóis. Vamos à próxima. Uma questão de 2019. Aqui eu peguei uma prova um pouco mais recente. E é uma dessas questões que são também bem recorrentes em vestibular. Em geral, numa prova de vestibular, essa aqui seria considerada uma questão fácil, tá? Mas merece a nossa atenção. Merece que a gente olhe para ela e fale assim, opa, pera lá. Ela vai te pegar nos detalhezinhos das frases, né? Bom, ela é uma questão que vai falar sobre taxonomia, ou seja, vai falar sobre nome científico, de agrupamentos de seres vivos com características em comum. A primeira frase é a seguinte: as categorias taxonômicas, também chamadas de taxa, né? Aqui é legal a gente falar que essa palavra vem do latim, né? Quando a gente fala de uma característica, a gente fala de um taxon. Quando a gente vai falar disso no plural, o plural das palavras em latim geralmente é no singular, né? No português, então, termina em A. Então, é taxa, tá? As categorias taxonômicas, os taxas, não é taxas, tá? Colocadas em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, degraus hierárquicos seriam reino, família, ordem, classe, filo e gênero. Essa frase está errada. Bom, qual que é o erro? O erro é essa ordem, tá? Se você teve aulas de biologia com um bom professor como eu, olha eu vendendo meu biscoito, você deve ter aprendido uma frasezinha para você se lembrar disso, que é o reficofage. Re de reino, fi de filo, reficou, classe, ordem, fa, reficofage, família, aí vem o gênero e o espécie, reficofage. Determina a ordem, né, por grandeza. Aqui o erro tá de colocar família no lugar de filo. Na verdade, o erro aqui tá nessa troca, né? Eles trocaram aqui filo por família, né? E aí tem que ficar atento. Reficofage, né? Bom, tá aí, essa frase está errada. Linda frase falsa. Essa aqui é daquelas frases que a gente cai na prova, a gente olha, a gente agradece, fala assim, eu lembrava disso. Próxima. O nome científico Oryza sativa, que é o nome científico do arroz, tá? Inclui o gênero Oryza e seguido do seu epíteto específico sativa, né? Aqui ele está perguntando sobre as partes que compõem, né, o nome científico. O nome científico é sempre, ela segue a nomenclatura binomial que a gente fala, né, um nome duplo. Oryza é o primeiro nome escrito com essa letra itálica, letra maiúscula, sim, é o gênero, e a palavra que acompanha, né, é o epíteto específico. Aqui é legal que às vezes cai uma pegadinha falando que essa segunda palavra é a espécie, e isso é mentira, tá? A espécie é o conjunto das duas palavras. Se aparecer as duas palavras separadas, um é gênero, o outro é epíteto específico.
Então, no caso dessa frase, ela é verdadeira. Parabéns aí para quem acertou. Se você está tentando fazer, está assistindo aí essa live aí e está apertando pause aí para ver se consegue acertar, bom, está indo pelo caminho certo. Bom, quarta frase. As espécies vegetais, que é a Crassostrea Rhizóphora mangli e Cassostrea brasiliana, são aparentadas em nível de gênero e pertencem à mesma família. Bom, vamos lá. Temos três espécies, né? Temos a Crassostrea rhizóphora, a Rhizóphora mangli e a Cassostrea brasiliana. As duas Cassostrea começam pelo mesmo, né? Pela mesma palavra. Elas realmente são do mesmo gênero, ponto. A Rhizóphora não. A Rhizóphora é outro gênero, tá? Então, essa frase está errada aqui, tá? Elas falam que são aparentadas no nível de gênero. Não, só duas delas são. A risófora não é. Mas, professor, a risófora, ela está escrita com nome minúsculo e o outro está escrito com a letra maiúscula. Essa palavra minúscula é o epíteto específico, ele sozinho não diz muita coisa não, tá? Por exemplo, agora há pouco a gente falou do Oryza sativa, que é o arroz, né? O cannabis sativa, que é o nome científico da maconha, também termina em sativa, né? Mas o arroz é, então, parente da maconha? Não, existe um distanciamento aí enorme, ela só tem em comum o fato de ter o mesmo epíteto específico. Nessa daí é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a frase é falsa, tá? Com relação a pertencer ou não à mesma família, não dá para saber, gatos, porque a gente não sabe o que tem para depois, para anteriormente de gênero ali, né? Então, não tem como saber se pertence à mesma família, não temos como saber, tá? Frase 8. A sistemática filogenética se baseia em caracteres morfológicos e não contempla relações evolutivas entre os organismos. Bom, vamos lá. O que é a sistemática filogenética? Sistemática é a parte da ciência que diz respeito a essa organização, né, de colocar nome científico nas coisas, explicar, por exemplo, quem é parente de quem e tudo mais. Antigamente, a sistemática, ela levava em conta as características físicas, né? Por exemplo, quando a gente dividiu os 5 reinos por aí, e tem lá o reino dos fungos, o reino do animal, o reino das plantas, foi basicamente na aparência dos bichos, das plantas, enfim. Mas à medida que a gente foi estudando e aprimorando isso daí, a gente viu que só olhar para a característica física não era o suficiente para estabelecer vínculo, graus de parentesco entre os seres, relações, né? E aí surgiu a filogenética, onde entra em questão também a comparação, do ponto de vista da análise de DNA, né? E isso dá um detalhamento, um nível de detalhamento a respeito das relações evolutivas muito maior, né? Então aqui essa frase está toda errada, né? Você está falando que a sistemática filogenética se baseia em caracteres morfológicos e que não contempla relações evolutivas. Está totalmente fora, tá? E a última frase, os cladogramas são utilizados para estabelecer relações existentes entre diversos seres vivos, né? O que é um cladograma? O cladograma, ou também chamado de dendrograma, são árvores, são esquemas que a gente faz. Geralmente eles aparecem assim, ó, igual estou desenhando aqui. Na ponta desses galhos, você coloca o nome do animal ou da planta, e eles servem para a gente estabelecer o grau de parentesco entre eles. É muito mais fácil a gente estabelecer o grau de parentesco. Geralmente a regra é assim, ó. Quanto mais embaixo no cladograma está, mais distante, né, mais simples evolutivamente falando, se é que a gente pode usar o termo simples, aparecem esses seres. Quanto mais próximos esses galhos estão interligados, digamos, mais aparentados eles são, né? Cladograma é um assunto que dá para a gente passar tipo, um mês fazendo uma live só sobre esse assunto. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que os cladogramas são utilizados para estabelecer relações existentes em diversos grupos de seres vivos? A resposta é sim, essa frase é verdadeira, sim. E no nosso caso aqui, então, como eu só tenho a 2 e a 16 certa, a somatória vai dar 18, né? Então, temos aqui 18 pontinhos. Bom,
Aqui eu queria que vocês percebessem um detalhe. Botei mais uma questão aqui para gente e uma coisa que não quer calar nessa nossa conversa. Essa prova ama questões sobre seres vivos, né? Aliás, cada prova tem geralmente esses diferenciais, né? Por exemplo, o Enem ama questões de meio ambiente, ama questões sobre saúde pública. No Pazuem, eles adoram questões sobre seres vivos, tá? E essa questão comparativa mesmo, se vocês olharem, essa aqui já deve ser a quarta questão, a quinta questão que a gente resolve, e o que ela tem em comum aqui é isso, né? O fato de você basicamente pega um ser vivo e pergunta sobre o que ele tem e o que ele não tem, próximo de quem que ele é e assim por diante, tá, gente? Então aqui nós temos uma questão típica destas provas, né? Ela, se você não estudou ainda para o Pazuem, você precisa sentar para estudar para essa prova. A prova vai ser aí no próximo final de semana. Fala assim, putz, o que eu preciso ler para não ser pego de surpresa? Na biologia, você vai se dedicar ao capítulo de diversidade biológica, né? Você vai falar sobre os grupos de seres vivos e as suas características. Bom, vamos aqui fazer a análise de mais essa questão aqui, e aí eu já vou encaminhando para o final dessa minha live, afinal de contas, a ideia aqui hoje era apenas começar uma conversa. Se tudo der certo, e se vocês curtirem, então, por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa sementinha, divulgue esse canal, esse professor de biologia está precisando ganhar dinheiro, ainda está distante, mas a gente vai continuar tentando, tá? Se der tudo certo, eu faço uma parte 2, né, de resolução de exercícios do Pazuem. Então, por favor, se você curtiu a resolução das questões, eu tenho mais um monte de questões de Pazuem para a gente resolver. Vamos lá. Seguindo aqui, sobre o grupo de organismos e suas características, assinale o que for correto. De novo, né, a gente vai colocar aí uma prova de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeira frase está assim. Os plateumintos são organismos que apresentam simetria bilateral, cefalização e tubo digestivo incompleto. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender quem são os plateumintos. Eu até citei eles hoje, né, no início da aula. Vamos dar aí um avanço. Plateuminto seria um animal invertebrado, eles são conhecidos por serem vermes, né? Um animal fino, alongado, e esse nome plateuminto vem da ideia de serem vermes achatados, como se fosse uma régua, achatado feito uma fita, tá? Então, os plateumintos seriam esse tipo de animal. Eles têm simetria bilateral? Sim, eles têm simetria bilateral. O que isso quer dizer? É que se você pegar esse animal, deitar ele no chão, descer na porrada ele? Não. Se você cortar ele ao meio, você consegue dividi-lo em direita e esquerda com facilidade, né? Então, você consegue organizar o corpo dele em duas partes semelhantes, tá? Então, tem simetria bilateral? Yes, baby. Cefalização e tubo digestório incompleto. Bom, com relação ao tubo digestório, a gente já comentou numa questão anterior sobre esse assunto. Tubo digestório completo é ter boca, caminho por onde a comida passa e um lugar por onde essa comida vai sair. Então, tem por onde entrar, por onde sair. Então, sim, né? Isso é um tubo digestivo completo. Tubo digestivo incompleto, a comida tem por onde entrar. Mas uma hora que ele entra, ele não tem ânus, então a comida é digerida e expulsa por ali mesmo. E isso vai acontecer entre os plateumintos. Aliás, eles não são os únicos que são assim. Águas-vivas, por exemplo, esquinidades, que a gente comentou hoje mais cedo também. E cefalização. Bom, cefalização é uma característica que é o fato deles terem uma diferenciação de cabeça. Eles terem uma estrutura que ele possa chamar de cabeça. Na biologia, ter uma cabeça, às vezes, está associado à ideia de ter um cérebro. E isso não vai acontecer nos plateumintos. Os plateumintos não têm cérebro. Mas existe cefalização sim. Por exemplo, um dos plateumintos mais conhecidos, além de provavelmente vocês lembrarem de algum verme causador de doença, né? Como o caso, por exemplo, da solitária, né? Nós temos as planárias. As planárias são uns bichinhos que parecem umas flechinhas, bem pequenininhos e tal.
E ele tem esse diferencial, né? Ele tem uma estrutura do corpo, você vai bater o olho nele e falar assim, tá, eu sei por onde esse animal começa. Então, isso é a ideia de cefalização. Não necessariamente está associado a ter um cérebro. Isso realmente não rolou ainda no grupo. Ele tem lá um conjunto de neurônios reunidos, formando lá um gângliozinho e tal, mas não podemos dizer que esse bicho tem cérebro, tá? Então, esse animal tem simetria bilateral? Sim. Tem cefalização? Sim. Tubo digestório incompleto? Sim, baby! Então, essa frase é verdadeira. Já sabemos que a resposta final vai ser ímpar, né? Bom, 2. Os cordados apresentam, em pelo menos uma fase de existência, 4 características, que seriam notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas na faringe e cauda pós-anal. Bom, aquele momento que a gente se abana, né? Fala assim, por que eu faltei naquela aula de vertebrados? O que será que é um ser cordado? Bom, cordado é o outro nome que a gente dá para os animais que têm notocorda, né? Ele tem que necessariamente a notocorda. Notocorda é o quê? É uma estrutura que só existe no embrião, né? Ela não fica na fase adulta do bicho. Então, nós, por exemplo, tivemos, né, notocorda no momento da nossa vida. Notocorda seria um conjunto de células que existe no feto, no embrião, na verdade, né, uma fase anterior ao feto, e essa estrutura, ela vai estimular o desenvolvimento do sistema nervoso. Mais do que estimular o sistema nervoso, faz com que todos os seres desse grupo tenham aí uma organização aí com um cérebro, um cordão nervoso, né, tipo uma medula espinhal passando em alguma parte do corpo. Então, a notocorda é uma exigência para todo animal cordado, tá? Como eu disse para você, em geral, ela só existe na fase embrionária. Depois que o bicho cresce, nasce, acabou, não tem mais, tá? Tubo nervoso dorsal. A gente já comentou sobre isso também hoje, né? É um tubo que passa pelas costas. Isso também é uma característica de todo animal cordado. Fendas na faringe. Bom, fendas na faringe seriam aberturas na tubulação que a faringe aqui em cima, né? Aqui já é laringe. Aqui, na verdade, já é traqueia, né? Lá no fundo da nossa garganta, nós temos no fundo da nossa boca, na verdade, nós temos um tubo chamado faringe, e que, quando a gente é lá um embriãozinho, essa faringe, ela tem aberturas, que, em geral, ela pode ser usada em alguns animais, para aberturas que podem virar mecanismos respiratórios, inclusive. Então, sim, fendas faríngeas, fendas faringianas, é uma característica comum a todos os cordados. E uma cauda pós-anal, ou seja, um rabinho depois da berola do rabo, também é uma característica comum a todos os cordados. Então, sim, meu amor, você já teve um rabo. E antes do seu rabo, você tinha o... Aí o rabo encolheu, ficou só o... E encerramos por aqui. Isso aqui é verdade. Nós temos aqui. Cordados, a gente interpreta aqui como os cordados animais vertebrados, tá? A imensa maioria deles são todos desse grupo, tá? Frase 4. As aves são organismos ovíparos. Ovíparos é que botam ovos, tá? Possuem parabronquíolos e tem um coração com 4 câmeras. Isso tudo é verdade, tá? Eles têm tubulações por onde passam ar, que são os bronquíolos, e tem um coração com 4 cavidades, igualzinho ao dos mamíferos, né? Hoje a gente estava falando sobre circulação, a gente falou sobre o coração dos mamíferos. Nas aves funciona a mesma coisa. A única coisa que tem num coração de uma ave, a gente bate o olho nela e fala assim, o que isso aqui é diferente dos mamíferos? É a curvatura da aorta, né? Na aorta dos mamíferos, o sangue ele sobe pela aorta e faz uma curvatura para a esquerda, enquanto que nas aves ele se encurva para a direita. Então, esta frase, meus amores, ela é verdadeira também. Olha, a gente está dando sorte, só frase verdadeira até agora. Frase 8. As plantas conhecidas como embriófitas apresentam alternância de gerações, né? Apresenta alternância de fases heteromórficas, né? Nossa, já vou parar por aqui para a gente começar a entender tudo, né? As plantas conhecidas como embriófitas. Plantas embriófitas são aquelas que criam embriões, né? Embrião é necessariamente algo que é resultante da união de uma célula masculina, de uma feminina, de um gameta, tá? E o resultado é a criação aí de fases de vida que são
heteromórficas, né? O que é heteromórficas? Que tem formas diferentes, elas não são iguais. E aí nós temos uma fase que é gametofítica e uma que é esporofítica. Essa frase é verdadeira. Hoje, lá no início da nossa conversa, a gente falou sobre plantas terrestres terem um ciclo haplodiplobionte, né? Onde você tem duas fases de vida adulta, uma que é haploide e uma que é diploide, né? Eu não tinha, acho que, dado nomes a ela, mas dando nomes aqui aos bois, ou melhor, aos pés de tomate, é que ela vai ter uma fase de vida que é gametofítica, e isso significaria que ela é a fase da vida que ela produz gametas, e uma fase da vida que é esporofítica, ou seja, uma fase da vida adulta em que ela vai produzir esporos, tá? No caso das plantas, como por exemplo, pé de tomate que eu acabei de falar, a fase esporofítica é o próprio pé de tomate, aquilo que você está ali vendo, né? E a fase gametofítica é uma fase microscópica, ela é pequenininha, tá? E ela é transitória. Essa fase gametofítica, ela realmente é haploide, tem metade DNA, enquanto a esporofítica é diploide. Aliás, é legal falar que a fase esporofítica é a única fase de vida do indivíduo que é diploide, as outras etapas são todos seres haploides, os gametas, os esporos, o adulto gametofítico é tudo haploide, e para fazer os esporos, que a fase esporofítica faz, é necessária uma meiose, a meiose espórica, que eu também já comentei no vídeo de hoje, tá? Bom, seguindo aqui, então, essa frase aqui tá verdadeira, tá? Desculpa, não comentei, mas ela também está verdadeira. Tô adorando isso, né? Podia ser tudo assim, né? Mas não é, né? Enfim. 16. Por não apresentarem tecidos de condução, né? Tecido de condução em plantas, no caso, seria tubulações para passar a seiva por dentro. Tipo, igual vasos sanguíneos que transportam sangue em animais, plantas têm tubulações específicas para conduzir os líquidos no interior dela, que no caso a gente chama aí de xilema e floema, né? O xilema leva da raiz para as folhas, o floema traz de volta, então traz as folhas para as raízes. As briófitas são as únicas plantas que dependem da água para o transporte de esporos e de gametas. Bom, vamos lá. Por não apresentarem tecidos de condução, as briófitas são as únicas plantas dependentes da água para o transporte de esporos e de gametas. Bom, realmente, briófitas é o único grupo de vegetais terrestres que não tem xilema e floema. Ok. Mas isso não é a justificativa para que elas precisem de água para que os esporos sejam carregados ou para que os gametas sejam transportados, tá? Então, essa frase é triste de se falar, gente, mas ela tá falsa. Desculpa aí, tá falsa, tá? É isso. Depois alguém paga uma paçoquinha para mim, tá? Bom, no caso aqui temos 4 frases corretas, então aqui 8 com 4, 16. 8 com 4, 12, com mais 2, 14, com mais 1, 15. Então temos aqui 15 pontinhos nessa questão, olha que belezinha, né? 15. Bom, próxima. Bom, agora eu vou pegar um outro assunto que é recorrente na prova. Além dessa questão de falar sobre seres vivos, aparecer muitos seres vivos, essa prova ama questões sobre fungos, a gente já resolveu algumas frases aí falando sobre fungos, e sobre fermentação, que é um processo metabólico muito comum nos fungos, né? Fermentação, para quem não conhece, sob o ponto de vista do ser vivo, é o jeito como ele arranja energia, né? No caso, ele vai fabricar ATP. ATP é uma molécula que existe dentro do corpo desse ser vivo que é necessário para fazer tudo praticamente lá dentro. E para ele fabricar o ATP, ele vai precisar de glicose, né? Ela vai fazer lá o ciclo de Krebs, ou então vai fazer a respiração anaeróbica, e aí ele vai fabricar o tal do ATP, que é a substância energética no corpo dele. No caso específico do fungo, né, e de algumas bactérias, a gente pode utilizar o processo fermentativo, esse processo de produção de energia do ser vivo, como um mecanismo de obtenção de produtos economicamente viáveis, como é o caso da produção de álcool, que a gente faz no Brasil, até o álcool combustível, até o álcool culinário, enfim. O álcool ele é produzido a partir da fermentação,
Bebidas alcoólicas todas, a cachaça, o vinho, o champanhe, o saquê, o uísque, todas essas bebidas alcoólicas são produzidas a partir de alguma bebida fermentada, além de derivados de leite, como é o caso de queijos e iogurtes. Então, questões sobre fermentação e fungos também são bem comuns. Então, volto a falar, preciso dedicar um tempinho para estudar Pazuello. Por onde eu começo na biologia? Seres vivos, depois fermentação e fungos, e assim por diante, tá? Vai aí nos tópicos que são mais recorrentes. Bom, vamos aqui à questão, é uma questão da prova de 2019, a questão número 14 lá, e ela se apresentava da seguinte forma: a participação dos fungos na fabricação de bebidas alcoólicas, de pães, biscoitos, entre outros, é muito bem descrita na literatura científica. Eu não comentei aqui, mas o fermento biológico, né, que a gente usa para pão, por exemplo, é também um fungo, né? Sobre esses seres vivos, a utilidade e a sua utilidade na indústria alimentícia, assinale o que for correto. Ponto. Vamos então à análise, né? 1. Os fungos utilizados nessas aplicações pertencem ao gênero Saccharomyces, e isso é uma bela de uma verdade. A imensa maioria dos fungos que são utilizados para fermentação é da espécie Saccharomyces cerevisiae, principalmente. Por quê? Eles são unicelulares, né? Eles são daquela categoria de fungos que são unicelulares. A possibilidade de você criar eles em laboratório é muito grande. Então, assim, eles são resistentes na natureza. Então, para fazer esses produtos alimentícios, você precisa de algo que seja simples, barato e que não seja muito exigente. E é o caso dos fungos do grupo Saccharomyces, tá? Saccharomyces, a palavra Saccharos vem de açúcar. Myces é fungo. Toda palavra terminada em myces, miceto, é fungo, tá? Então seria aí o fungo do açúcar, né? Bem essa ideia mesmo. 2. A classe dos basidiomicetos engloba esse tipo de fungo. Bom, aqui nós estamos falando de diversidade de vida, né? Fungos, eles também, como por ser um grupo muito diversificado, a gente, em geral, subdivide ele em grupos. A organização do reino fungi é basicamente estruturada na ideia de como é que o fungo se reproduz. E aí os fungos são divididos aí em ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, que é o caso aqui da questão, e nós temos aí a diferença entre eles de acordo com as estruturas reprodutoras. No caso dos basidiomicetos, seriam os fungos que têm aquele chapéuzinho, tem aquele cogumelozinho como a gente imagina, né? E aqui ele pergunta aqui, ó, a classe dos basidiomicetos engloba este tipo de fungo? E a resposta é não. Tá? Essa frase está falsa. Eles podem ser comestíveis, alguns basidiomicetos, né? Tá o champignon aí, que não deixa mentir, né? O shiitake também, mas os Saccharomyces não pertencem a esse grupo, tá? Bom, 4. Os fungos utilizados nos processos industriais de produção de bebidas alcoólicas são usualmente chamados de leveduras, certo? Né? Leveduras ou levedos, tá? Sua principal função é converter o açúcar dos substratos em álcool etílico através da fermentação. E isso está correto, isso é realmente o que vai acontecer nas bebidas alcoólicas. Por exemplo, no caso do vinho, é o açúcar presente no suco de uva. No caso do saquê, é o açúcar presente na água do arroz. No caso da cachaça, no caldo de cana. E assim sucessivamente, é sempre um açúcar existente numa mistura e ele é convertido em álcool, né? Álcool etílico. 8. Em dias frios, os pães tendem a crescer mais rapidamente. Nossa, aqui já está errado, né? Se você é aquele, nessa pandemia, espero que você já não esteja mais em pandemia, você que está assistindo esse vídeo, se você está assistindo ao vivo no futuro distante, você do futuro, espero que a pandemia já tenha acabado. Mas se você foi daquele que na pandemia resolveu aprender a fazer pão, deve ter aprendido que fazer pão com um dia frio é péssimo, né? Por quê? A baixas temperaturas, as reações químicas acontecem de maneira mais lenta, né? E isso inclui as reações químicas de fermentação. Então, o fungo não vai querer trabalhar, ele tá preguiçoso, ele quer ficar lá no cantinho dele, de boas. Mesmo que tá ali, a comida tá na cara, tá aqui, ó, come a farinha.
vai lá, fermentinho, come aí, cresce aí. E não, ele vai querer ficar na dele. Então, não, pães não tendem a crescer mais rapidamente nos dias frios, tá? Então, se você aprendeu isso na quarentena, beleza, vai lá e faz um pão para nós. Se não, vai aprender a fazer pão, menino, porque isso é muito importante na vida da gente. É, sim, vai fazer pão, isso é legal. Inclusive, é relaxante. Bom, 16. Na produção de pães e biscoitos, os fungos liberam gás carbônico, que, ao expandir-se com o aumento da temperatura durante o cozimento, causa a expansão da massa, conferindo a esses alimentos a textura característica. Bom, vamos comentar aqui. Essa frase está certa, não está errada não, tá? Mas como funciona numa fermentação? Na história do açúcar ser quebrado para produzir ATP, ele acaba produzindo água, álcool, no caso das bebidas alcoólicas, no caso do fermento de pão também, e ele acaba produzindo gás carbônico. Então imagine, gás carbônico crescendo numa massa sólida, isso vai criar uma bolha ali, né? À medida que você deixa essa massa descansando antes de, por exemplo, pôr para o forno, você vai perceber com o passar das horas, dos minutos ali, você deixou a massa em descanso, ela vai inchar, né? Ela vai criar essas bolhas e vai aumentar de tamanho. Sim, isso vai acontecer de forma natural, graças às conversões do fungo ali ao se alimentar. Quando a gente bota no forno, essa massa vai crescer um pouco mais, exatamente porque o calor do forno vai fazer essa reação acontecer um pouco mais rápido, ele vai crescer mais um pouco, mas vai passar um momento, ele vai parar de crescer, porque o fungo morre, né, pelo aquecimento, e aí você vai ter um pão crescidinho e tudo mais, né, e vai ter aquela textura fofinha, cheia de buraquinhos, típico de bolo, de massa, etc., desde que o fermento, no caso, seja biológico, tá? Então, essa frase é verdadeira também. Então, nós temos aqui 16 com 4 são 20, com mais 1, 21. Temos, então, aqui 21 pontos. Bom, aqui nós estamos chegando no final da nossa conversa, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa live, como eu disse para vocês, ela foi apenas um primeiro passo, digamos assim, para a montagem de um canal que vai falar assim de planta, vai trazer aqui pérolas científicas, pílulazinhas curtinhas e coisas gostosas de assistir. Mas eu estou aqui para o que der e vier. Então, sim, a gente vai fazer revisões para o vestibular também. Se vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se a visibilidade desse vídeo for legal, se ela atingir todo mundo que eu quero atingir, eu trago uma segunda parte, ainda essa semana até, se vocês quiserem. Afinal de contas, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. A prova do Pazuem tá para acontecer agora, nesse final de semana. Final de semana agora é dia 20 e poucos. Então, galera, se vocês quiserem, eu posso trazer mais uma revisão. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso rolê. Eu estou aqui à disposição. E é isso. Um beijão para todo mundo. Valeu. Beijo. Tchau.